Então, começamos agora a nossa gravação, tá? Do nosso simulado barra revisão, né? Primeira questão desse simulado diz o seguinte: dada a função f de x igual a menos 3x menos 10, calcule o valor de f de menos 5, tá? Então, essa questãozinha aqui, como a gente já viu em sala, né? Quando você escreve dentro dos parênteses lá na expressão da função um determinado número, né? Basta você trocar o x da função por esse número. Então, se a gente está trocando aqui por menos 5, f de menos 5, né? O que nós vamos fazer? Colocar o menos 5 no lugar do x do outro lado também, tá? Então, esse aqui é o cálculo mais elementar de funções, né? Que é quando você troca o x por um determinado valor, obtendo aí o y correspondente, ok? Então, isso aqui vai ficar aqui, ó, menos 3 vezes menos 5 vai dar positivo 15, né? E menos 10, tá? Então, f de menos 5 vai ser igual a 5, no caso. Tranquilo? Bem simples. O que a gente fez aqui foi obter o y correspondente, né, do valor x igual a 5, porque esse resultado aqui, ele é o y. Se a gente for analisar em diagramas, lembrando dos diagramas, né, é como se o número menos 5 do x tivesse como correspondente, ou seja, se ligasse ao número 5 lá no outro conjunto, que é o conjunto dos y, né? E se fosse num gráfico, aproveitando aqui não só para corrigir, mas também para relembrar algumas coisas, nós teríamos o ponto menos 5 e 5, né? Até vou ter que esticar aqui um pouquinho. Então, imagine aqui fosse o menos 5, né? E 5 para o y, tá? Então, cruzando os dois, você ia ter o ponto mais ou menos aqui. Então, tudo isso é a mesma interpretação, né? Trocou o x por menos 5, obteve 5. Então, quer dizer que o menos 5 se liga ao 5 no conjunto, né? Nos nossos diagramas. E se fosse no gráfico, nós teríamos o ponto de coordenadas menos 5 e 5 também. Tranquilo? Então, está tudo interligado aqui, né? Nas nossas funções, tá? Na nossa lei de formação. Bom, já a 2 diz assim: calcule pelo método que achar mais conveniente as raízes da função. Então a gente trabalhou, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, acho que assim fica melhor. A gente trabalhou, né, principalmente, e na verdade é aqui na sala de aula só a fórmula de Bhaskara, né? Tá? Devido ao tempo que nós temos para trabalhar também o conteúdo, a gente trabalhou somente a fórmula de Bhaskara. Eu estou dando print, está vindo aqui, ó, o negócio do simulado junto, assim, né? Da palavra simulado aqui, tá? Então, mas existem outras maneiras da gente calcular, né, x1 e x2. Então, nessa revisão aqui, eu vou relembrar um outro método que se estuda lá no ensino médio, lá no nono ano também, que é utilizado para resolver equações do segundo grau. Por que equações se eu tenho uma função? É que se você está calculando as raízes da função, né? Ou me perdoem, ó, se você está calculando as raízes da função, só pegar aqui, ó, vou destacar ela. Qual é a definição de raiz? É o valor de x que zera o resultado. Tanto que o termo raízes, às vezes, é utilizado no lugar dele o termo zeros da função, né? Zeros da função ou raízes da função são a mesma coisa, tá? Ou seja, eu quero saber os valores de x que fazem com que essa expressão aqui se torne igual a zero. Eu quero que dê zero. Então, eu já posso supor igual a zero. E ao supor igual a zero, né, vira uma equação de segundo grau. E como equação de segundo grau, a gente pode resolver, como eu disse, por Bhaskara. Mas vou revisar aqui o método da soma e do produto, né? Então, a soma, o método diz o seguinte, ó, que as duas raízes da função, que são o x1 e o x2, tá, gente? Que você encontra lá pela fórmula de Bhaskara. Se você somar eles, dá sempre o oposto do valor b, do coeficiente b, dividido pelo coeficiente a. Sempre isso. Já a multiplicação de x1 com x2 dá o próprio coeficiente c dividido pelo a. Então, observem aqui, ó.
Isso aqui é uma regra. É sempre menos b sobre a e é sempre c sobre a. Então, tem o menos da regrinha. Quem que é o b dessa equação aqui? Não, não fala x, só menos 16. O x dele ele é incógnito, é variável, ou incógnita da equação. Então, o a, b, c é só os números, tá? Mas está correto, menos 16. E o a é quanto? 1, tá? Menos com menos? Precisa pôr 1 embaixo? Não. Então, 16. Já quem que é o c da função? 28. Dividido por 1. Precisa pôr 1 embaixo? Não. Então, a ideia aqui também é legal que quando o a é 1, nem precisaria dividir por a, não é verdade? Porque dividir por 1 não muda nada. Aí você só pensa assim, ó, quais são, agora por lógica, os dois números que somados têm que dar 16, mas os mesmos dois números multiplicados têm que dar 28. Dois números que somados dá 16 e multiplicados dá 28. 2 e 14, né? Se você pegar 2 e somar com 14, vai dar 16, não vai? E se você pegar 2 e multiplicar por 14, vai dar quanto? 28. Quem fez Bhaskara aí? Deu quanto? 2 e 14. Certo? Essa relação chamada soma e produto, ela é um pedaço das chamadas relações de Girard, que estabelece uma relação entre os coeficientes de uma equação, que nem precisa ser só de segundo grau, ela existe para outros graus também, e as raízes dessa equação. No caso, para a equação de segundo grau é assim: a soma dá menos b sobre a e o produto, né, que é a multiplicação, o próprio c. E mais, se o a é 1, nem precisaria colocar sobre o a, né? Era só trabalhar ali com o oposto do b e o próprio c, porque dividir por 1 não muda nada. Professor, mas eu quero continuar fazendo por Bhaskara. Top. Pode fazer. Sem problema. Eu só quis mostrar, né, e relembrar um outro método que se estuda lá no colégio, né? Que é a tal da soma e produto. Joia? Beleza? Ou pelo menos deveria se estudar, né? Meus alunos do nono ano ali do colégio, a gente viu isso semana passada. Soma e produto a gente viu semana passada, tá? Não tem problema. Se você sente mais segurança em fazer Bhaskara, top. Né? Dá para simplificar aqui. Ó, se A for igual a 1, vou simplificar para vocês. Talvez traz um pouco mais de segurança. A soma vai dar sempre o oposto de B. Dá para a gente colocar assim, oposto de B. Por que oposto? Por causa desse menos, que é da fórmula. Se tem o menos na fórmula e o B é positivo, vai virar negativo, não vai? Vai prevalecer o menos da fórmula, ou seja, deu o oposto do B. Se o B é negativo, com o menos da fórmula, vira o quê? Positivo, não vira? Ou seja, o oposto de B. Então a soma sempre dá o oposto de B. E o produto sempre dá quem? O próprio C. Aí fica mais fácil. Dá para resolver de cabeça. Na verdade, esse método foi criado para você resolver as equações de cabeça. Você olha ali e pensa, dois números somados dá o oposto de B, ou seja, dá 16. Tu olha já só no B, tá vendo? Dá 16 e a multiplicação dá 28. Tu olha na equação direto. E aí tu deduz os dois números. É para fazer cálculo mental. Beleza? Mas tá aí, ó. Se vocês fizeram por básico, ele deu 2 e 14. Top, 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 top. Acertaram. Vamos para mais um. Questão 3. Considerando a função f de x igual a menos 5x mais 7, uma função afim, calcule o valor de x para que f de x seja igual a menos 3. Essa aqui, ela é diferente da outra, né? Não é para a gente trocar o x por menos 3. Tá? A gente precisa igualar a menos 3. Concorda comigo? Tá? Não é o x que é menos 3. Quem que é menos 3? O f de x. Então, eu posso pegar aqui, ó, o f de x inteiro e trocar ele por menos 3, tá vendo? E copiar o resto. E aí vai virar o quê? Uma equação de primeiro grau, que nós resolvemos apenas isolando x, né? Lembrando que no dispositivo prático de passar para um lado e para o outro lado da igualdade, os termos, né? Como foi bem colocado na hora que você estava trabalhando aí, não vai mudar de sinal, vai mudar de operação, né? Isso. Então, esse 7, que é o primeiro que a gente passa, ele vai passar diminuindo porque ele estava somando, né? Continua menos 5x lá.
Aqui não tem jogo de sinal em soma e subtração. Aqui, ó, é menos 3 com menos 7 é menos 10, tá? Igual a menos 5x. E o menos 5 que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Não precisa trocar de sinal, nem deve, só passa dividindo. Aí menos com menos mais, né? E 10 dividido por 5 vai ser 2. Então, é x igual a 2. Aqui é como se fosse o caminho contrário da número 1, né? Aqui, na número 1 eu já tinha, lembra da número 1 eu tinha aqui o menos 5, joguei e deu 5, né? Aqui era o contrário, aqui eu já sei que tinha que dar menos 3. E eu fiz como se fosse o caminho de volta, eu descobri o valor aqui, que é o 2, né? O 2 que se liga ao menos 3. Então, eu fiz uma quantia ao contrário, né? Tranquilo? Só isso. Vamos ver mais uma. Função quadrática aplicada a uma situação, problema hipotética, né? Vamos ver. O número de ocorrências registradas das 12 às 18 horas em um dia do mês de janeiro em uma delegacia do interior de Minas Gerais é dada ou é dado, né, por essa função aqui, que é uma função quadrática. E ele explica assim: em que o horário desse período foi registrado. Não, perdão, é uma pergunta. Em que horário desse período foi registrado o maior número de ocorrências? Tá? Então, se a gente olhar para a função, eu vou destacar só ela aqui, vou levar só ela lá para o nosso quadro, tá? Somente ela, vou pegar um layer novo aqui também. Ó, tá aqui. Se eu olhar para ela, a gente percebe que onde geralmente tem a letra x aqui, ó, que é elevar ao quadrado multiplicado pelo 30, tá a letra t, do período, do tempo, né? Ou seja, o t está fazendo o papel do x. Então, se eu for construir um gráfico, e claro, não precisaria do gráfico para resolver, mas é um ótimo recurso visual fazer um esboço aqui, ó. Se eu fosse construir um gráfico, tá? Eu sei que o t está no eixo x. Eu sei que os tempos, os períodos, os horários estão marcados no eixo x. Tá? Por quê? Porque o t está no lugar do x. Alguns outros problemas são mais claros. Eles dizem no texto, né? O que o t é, o que né, o x representa, o que o outro representa. Aqui não está escrito tão em detalhes assim, tá bom? Outra coisa que a gente estudou também é que f de x é sempre equivalente a y. De maneira aqui, por exemplo, ó, que onde tem esse f de t, poderia simplesmente ter o que no lugar aqui? Ó? Um y. Poderia ter y aqui. Ó. Certo? E ele diz que essa expressão, essa função, ela me dá o número de ocorrências. Então, o y é quem? O número de ocorrências. Né? Certo? Então, o número de ocorrências está onde? No eixo y. É uma interpretação que a gente faz. Como o gráfico de uma função quadrática ela é uma parábola e não uma reta, que pode ser com a concavidade para baixo ou para cima, mas que se o a, que é o número que está aqui na frente, for negativo, é voltada para baixo, então nós temos uma situação mais ou menos assim, ó. Certo? Beleza? Então eu sei que o número máximo de ocorrências vai ocorrer aonde? Ó? Ponto mais alto. Essa é a interpretação. E o ponto mais alto é aonde? Pelo nosso estudo, o chamado y do vértice. Então, se o exercício lá estivesse pedindo, determine o maior número de ocorrências, ele estaria pedindo o y do vértice. Certo? Mas ele não está pedindo isso. Ele está pedindo em que horário ocorreram, né, ou ocorreu o maior número. Os horários estão aonde? No eixo x. Relacionado com aquele ponto do vértice, nós temos que encontrar o x do vértice. Tá? Então, esse problema ele é baseado em você encontrar o x do vértice. O x do vértice, sim, ele pode ser encontrado. Muitos fizeram Bhaskara aí, me trouxeram a Bhaskara, e eu falei, aproveita, dá para você pegar os dois números, somar e dividir. Porque a gente viu que uma maneira de você encontrar o x do vértice é fazendo a média de x1 com x2, onde x1 e x2 são os resultados que se encontram, fazendo Bhaskara, soma e produto, enfim, são as raízes da nossa função, tá? Mas não precisa fazer Bhaskara.
tem uma fórmula própria para encontrar a coordenada x do vértice, que independe de Bhaskara e depende tão e somente dos coeficientes, né? Como muita coisa a gente estuda aqui tenta fazer depender só dos coeficientes, né? Tipo, Bhaskara depende só dos coeficientes, some produto depende só dos coeficientes, né? E x do vértice também dá para fazer assim. Então, se eu substituir aqui, ó, menos é da fórmula, o b é 30, sobre o 2 que é da fórmula, multiplicando o a é menos 1, né? Então, vai dar menos 30 dividido por menos 2, joguinho de sinal na divisão, 30 por 2, 15. Então, às 15 horas, né? Às 15 horas, aqui teria o número 15, né? Ocorreu o maior número de ocorrências. Eu sei qual é esse número? Não. Preciso calcular? Não, ele não está pedindo. Ele não está pedindo qual. Se ele pedisse, eu ia fazer o quê? O y do vértice. Tá bom? E como é que faria o y do vértice? Pela fórmula do y do vértice, menos delta sobre 4a, onde esse delta é o mesmo da Bhaskara, b quadrado menos 4ac. Ou você poderia fazer o seguinte, não sei se vocês lembram da nossa aula, pegar o 15, que é o x desse ponto, e jogar aqui, ó, no lugar do t, no caso, o resultado seria o y do ponto, né? Se eu pegar o x do vértice, substituir na função, aos moldes que nós fizemos, por exemplo, lá na número 1, que é trocar o x por esse número, o resultado vai ser o y do vértice. Por quê? Porque eu usei o x do vértice. A gente viu isso, tá? E deve estar em alguma anotação aí de vocês, tá bom? Mas não estava pedindo nada disso, então paremos aqui, tá? Depois do intervalo a gente continua. Vou dar uma pausa aqui na nossa gravação, tá bom? Bom, pessoal, então retomando aqui, né? Vamos lá para a questão 5 agora. Determine as coordenadas do vértice da função. Então, aqui está pedindo diretamente para calcular o vértice desta função f de x igual a x quadrado menos 9x mais 8. Então, vamos pôr ela aqui no nosso quadrinho. Tá? Vamos colocar ela aqui. Então, questão 5, né? f de x é 5? 5, né? f de x igual a x ao quadrado menos 9x mais 8. Então, assim, ó, eu vou fazer isso aqui pela fórmula do x do vértice, tá? Vou pegar aqui, ó, x do vértice é igual, né? A divisão de menos b por quanto mesmo? 2a, isso aí. Ó, então, menos é da fórmula, daí tem o b que é menos 9, certo? Aí divide por 2 vezes o a é 1. Então, você vai encontrar aqui 9 positivo dividido por 2. 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Tem algum problema em dar número negativo? Nenhum, tá? Pode dar, negativo não, perdão, decimal? Nenhum. Pode dar número com vírgula, pode dar número negativo, pode dar positivo, poderia dar zero, tá? Não tem restrição para a cara do número, tá? Qualquer valor. Então tá certo, 4,5 é o valor do x do vértice, tá? O y do vértice, eu vou fazer, você sabe que tem a fórmula que eu já mostrei para vocês, menos delta sobre 4a, mas como eu não fiz Bhaskara aqui, eu não tenho delta, não estou com interesse de calcular o delta só para isso, eu também posso encontrar o y do vértice fazendo o seguinte, ó, pegando o 4,5, que é o x do vértice, e colocando no lugar do x da função. Então, vai ficar o quê? 4,5 ao quadrado, menos 9 vezes 4,5, mais 8. E aí, vocês podem estar utilizando aí boa e velha calculadora para isso, né? Deixa eu achar ela aqui. Calculadora eu achei, eu perdi, era o cursor do mouse. Ó, 4,5 ao quadrado, né? Menos 9 vezes o número 4,5, mais 8, certo? Então, ó, menos 12,25. Menos 12,25. Por que é que funciona eu pegar o x do vértice, jogar na função e o resultado ser o y do vértice? Porque o x do vértice e o y do vértice são os valores que se correspondem no mesmo ponto. Então, se eu usar um, obviamente eu vou obter o outro, né? Então, dá certo fazer desse jeito, sim, tá?
Caso eu já tivesse o delta ou eu não me importasse de encontrar o delta, beleza, poderia encontrar o y do vértice por menos delta sobre 4 vezes o valor do a, que é a outra maneira de encontrar o y do vértice. Tranquilo? Muito bem. Vamos para mais um. Mais uma situação problema. O lucro de uma fábrica na venda de determinado produto é dado pela função L de x igual a menos 5x² mais 100x menos 80. Nessa função, x representa o número de produtos vendidos e L de x é o lucro em reais. Determine o lucro máximo obtido pela fábrica na venda desses produtos. Falou máximo, falou mínimo, falou maior valor, menor valor ou expressões sinônimas a isso, é vértice. É uma maneira, um macetezinho para você saber que é o vértice que se está pedindo aqui. Alguma coisa do vértice. Ou x, ou y, né, do vértice. No caso aqui, ele pede, determine o lucro máximo obtido pela fábrica. O lucro máximo é o y do vértice. Tá bom? Por quê? Porque o X representa o número de produtos vendidos. Então, se ele quisesse saber o número de produtos vendidos para ter o lucro máximo, seria o X do vértice. Tá? Então, nós temos que encontrar, para resolver essa questão 6, né, o Y do vértice e somente o Y do vértice. Não precisa encontrar mais nada. Tá? Como aqui eu já encontrei o Y do vértice, né, fazendo a substituição do X pelo X do vértice, aqui eu vou encontrar o y do vértice pela fórmula. Até porque eu nem tenho o x do vértice, né? E não quero encontrar o x do vértice só para poder substituir ele na função. Então, eu vou usar aqui a fórmula do y do vértice. Só que para fazer a fórmula do y do vértice, eu preciso de quem? Delta. Não tenho o que fazer, né? Tem o lado bom, tem o lado ruim, né? Então, é b² menos 4ac. A gente vai calcular esse cara aí. Bom, vamos ver quem que é o b. O b é 100. Então, vai ficar 100 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a. O a é menos 5, tá? E vezes o valor do c, que é o número menos 80. Menos 80. Então, vamos ver quanto que dá aqui. Ó, muita gente erra, tá? A questão de jogo de sinais aqui e tudo mais, tá? Então, assim, ó, eu vou fazer a conta na mão. Isso aqui daria o quê? Daria 10.000. 100 ao quadrado é 10.000. Aqui você pode copiar esse menos, que é o menos original da nossa expressão, e fazer a multiplicação aqui, ó, né? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 80 vai dar 16.600, né? Ou seja, agora eu diminuo, né? E deu positivo, porque menos com menos na multiplicação deu mais. Então prevaleceu só o menos mesmo da subtração, tá? 10.000 tira 1.600 vai dar 8.400. Esse é o nosso delta. Aí você vai lá e joga, né? Mas eu já vou voltar aqui antes de jogar e falar como que você pode fazer para não errar na prova. Como todos vocês têm uma calculadora como essa, você pode jogar a conta, deixa que a calculadora faça a conta para você, tá? Medo, fazendo meus alunos ficar preguiçosos, mas, né, enfim. Então, assim, ó, coloca lá essa parte aqui, ó, 100 ao quadrado menos 4 vezes menos 5, igualzinho tá ali, ó, vezes menos 80. Tudo certinho, os sinais, tudo bonitinho. Exatamente o que está escrito ali, você digita na calculadora. Ó, 8.400. Que aí você não se preocupa se errou sinal, se não errou, que quanto que tem que fazer primeiro, né? Joga na calculadora exatamente como você escreveu aqui. Exatamente assim. E aí ela vai te dar o resultado. Agora a gente vai usar esse valor aí para fazer o y do vértice. Então, y do vértice vai ser menos da fórmula, o delta que deu 8.400, dividido pelo valor, 4 vezes o valor do a. O a era menos 5, né? Tá? Y do vértice vai ser menos 8.400, dividido por negativo 20. Menos com menos mais, dá para cortar um zerinho aqui também. Menos com menos mais, 840 dividido por 2, 420, tá? Deixa eu só voltar lá no exercício.
lucro em reais mesmo. Então, R$ 420. É que às vezes tem exercício que diz assim, o lucro em milhares de reais. Daí seria 420 mil reais. A gente encontraria 420, mas seria R$ 1.000, porque ele diz no texto que a unidade seria milhares de reais, tá? Não é o caso. Essa conta aqui também, pessoal, vocês podem jogar na calculadora, né? Essas continhas aqui, tudo certinho. Só que, como a colega veio perguntar aqui, que eu não vou falar o nome para não aparecer no vídeo, né? Mas ela veio perguntar, o que que eu estou fazendo de errado na calculadora? A calculadora é uma excelente ferramenta, mas você também tem que saber utilizar ela, né? Substituir corretamente os números, colocar parênteses no lugar certo. Concorda comigo? Tá? Então, assim, treinem usar a calculadora também para que ela não te sabote na hora da prova, né? Porque você tem uma excelente ferramenta, mas se você usar ela de forma errada, ela vai te dar o resultado errado, né? Porque ela não sabe o que você queria escrever nela. Ela vai resolver o que você escreveu nela, né? Então, não o que você queria fazer. Bom, oi. Na verdade, devia dar exatamente igual. Tem que dar exatamente o mesmo. Porque você fazer por um ou outro método não afeta o resultado, tem que dar o mesmo resultado, tá? Daí, no caso, você achar o x do vértice e jogar na função, né? Tem que dar o mesmo resultado, 420, tá? Às vezes a gente tem uns probleminhas nessa questão de achar o x do vértice e jogar na função. Principalmente se o x do vértice for um número com várias casas decimais, você arredondar usando duas, daí jogar na função já não vai dar exatamente o mesmo resultado, mas tem que dar muito, 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 muito próximo. Nesse caso, acho que dá exatamente o mesmo, né? Tá? Bom, vamos lá então. Próximo, construção de gráficos, né? Então aqui nós temos que construir o gráfico desta função aqui, f de x igual a 2x mais 3, que é uma função afim. Então vocês não se loqueiem aí de fazer Bhaskara, x do vértice, y do vértice, o que mais? Nada disso que tem a ver com função quadrática em uma função que é de primeiro grau, ou função afim. Legal? Função afim, o gráfico é uma reta. Para determinar uma reta são necessários e suficientes dois pontos. Dois pontos, eu só preciso de dois. Um deles, que é a intersecção com o eixo y, a gente viu em sala, que é o próprio valor do coeficiente b, porque na função afim é o b, só tem a e b, né? É na quadrática que tem a, b e c. Aí vai ser o c, tá? Mas de forma geral é o termo independente de x, aquele que não tem x com ele. Então eu já sei que vai cortar o eixo y no 3, ó. Aqui. E o gráfico de uma função, seja uma função quadrática ou seja uma função afim, sempre intersecta o eixo x nas raízes da função. Ou seja, nos valores que zero o resultado. Então, eu vou supor isso aqui igual a zero e vou isolar o x encontrando a raiz dessa função. Passa diminuindo, passa dividindo, x igual a menos 1,5. Então, eu sei que vai cortar aqui no menos 1,5. Ó, menos 1,5 aqui assim, certo? Aí você traça uma linha reta aí passando por esses dois pontos, tá? Não é só para ligar eles, tá? Passa por eles. A reta ela é infinita. Você pode até colocar umas flechinhas assim na ponta se quiser, tá? Porque se você só liga eles, você tem um segmento de reta, né? Então, pronto, construiu o gráfico da função. Nesse caso, da função f, né? Tranquilo? Só dois pontos. Joia? Aí nós vamos para a função quadrática, porque o próximo é um gráfico de uma função quadrática. É um gráfico que dá um pouquinho mais de trabalho, porque a parábola não pode ser definida, né, com apenas dois pontos. Precisa de mais alguns para você ter um bom gráfico, né, um bom gráfico. A gente baseou a construção desse gráfico em sala a partir dos pontos notáveis do gráfico, que são as intersecções com o eixo x, a intersecção com o eixo y e o vértice, que é onde ela faz a curva, né? Que é o ponto de mínimo ou de máximo, dependendo da situação. Aqui vai ser de mínimo, né? Porque como o a é positivo 1, positivo ela vai ser assim, né? Negativo, quando o a é negativo, ela é assim, certo? Bom, vamos lá então.
Como eu já falei, o gráfico vai cortar o eixo Y sempre no termo independente do x, que no caso aqui é o menos 2. Pô, mas eu apaguei o meu print, não pegou o menos 2 ali? Vou fazer um outro print, espera aí. Vou fazer um outro print mais bonitinho, né? Ué, por que que eu não tô conseguindo? Espera aí. E vai sem edição, tá? Vocês vão ter que assistir eu arrumando a tela aqui. Que bugou ali, né? Eu não tava conseguindo mais. Não tava mais conseguindo pegar um layer novo. Então vamos lá. Agora foi. Tá. Qual que é a função mesmo? Alessandro? F de x. Aham. Menos x menos 2. Então vai cortar o eixo y no menos 2, que é o termo independente de x, tá bom? Aí, o eixo x vai cortar no x1 e no x2, que você pode fazer por meio da Bhaskara, tá? Mas eu também ensinei um método, vou lembrar, ó, como A é 1, né? Então a gente sabe que a soma dá o oposto de B. Quanto que é o B? Menos 1, né? Então o oposto de B é 1. E a multiplicação dá o próprio C. Quanto que é o C? Menos 2. Então, dois números que somados dá o oposto de B, ou seja, dá 1, e que multiplicados dá menos 2. Veja, se a multiplicação está dando negativo, é porque um é positivo e o outro é negativo, né? Senão a multiplicação tem jogo de sinal, né? Então um deles tem que ser positivo e outro negativo. Como a soma está dando positiva, o maior deles é o positivo. Então 2 e menos 1, né? Dois números que somados dá certo aqui, ó, menos 1 e 2, 2 menos 1, a ordem não importa. Ó, menos 1 mais 2 é 1, menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, se você fez Bhaskara, você encontrou menos 1 e 2. Certeza. Tá? Então, o método da soma e produto funciona. Só que tem que deduzir por lógica, né? Então, deu menos 1, pode fazer por Bhaskara, tá? Só estou mostrando aqui que tem uma outra ferramenta. Menos 1 e 2. E ainda tem o vértice. O x do vértice pode ser feito por menos b sobre 2a, mas como nós temos x1, né? Ó, x1 e x2, e se você fez Bhaskara você também tem, e tem, porque precisa para colocar no eixo x, né? Você pode fazer a média deles. Somar e dividir por 2. Menos 1 mais 2 vai sobrar 1, que dividido por 2 dá meio. Essa é a coordenada x do vértice, tá? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Você já fez por Bhaskara, você tem o delta. Eu não fiz por Bhaskara, eu não tenho delta. Então eu vou pedir o delta para vocês, ou vou calcular, ou nenhum dos dois. Eu posso fazer daquele outro jeito, pegando o meio, que é o x do vértice, e colocando no x da função. Aqui, ó. Vai ficar meio ao quadrado, menos meio, menos 2, né? Vou fazer assim. Então, o y do vértice vai ser meio ao quadrado, menos meio, menos 2. Então, só troquei o x pelo x do vértice, tá? Meio ao quadrado vai ser 0,25, menos meio, menos 2. Então, vai dar menos 2,75. Isso? Não deu isso de vocês? Ah, não, o 0,25 ele é positivo, me perdoem. 25. Eu fiz menos aqui, ó, como se fosse menos. Menos 2,25, tá? Só queria ver se estava prestando atenção. Aí vem aqui, ó, o meio tá aqui assim. E o menos 2,25, cara, é mais ou menos aqui, né? Então você cruza as duas coordenadas para ter um único ponto, tá? Então é esse x do vértice com o y do vértice. Não são dois pontos, é um ponto só formado pelas projeções desses dois valores. Um ponto só, que é o ponto chamado vértice, tá? E aí a gente tem que ligar todos esses pontos aí, né, para criar nosso gráfico. Então ele vai sair do vértice, vai passar no menos 2, vai vir para cá, ficou muito ruim, né? Tentar de novo? Não me julguem. Ó, aí ficou um pouquinho melhor, né? E do lado de lá ele é simétrico. Mais ou menos isso. E vocês devem ter ficado mais bonitinho, né? Então assim,
Tem x1, tem x2, tem. Aqui dá até para você que vai estudar colocar umas observações aqui, né? Por exemplo, ó, esse cara, esse valor é quem? X1. Esse aqui é quem? X2. Se assim chamarmos, porque pô, tanto faz quem é x1 e x2, mas pode ser x1 e x2 assim. Esse 2 aqui negativo é quem? É o c da função. E esse cara aqui é quem? É o vértice, que tem a coordenada x do vértice e y do vértice, tá? São os pontos que eu preciso. Legal? Então eu vou encerrar nossa gravação aqui, depois eu já posto lá para vocês.